obrigado, Sr. Isilda Gomes. E, obviamente, nós não queremos Paulo Mendes, queremos Paulo tudo. Sra. Carla. Bom, muito obrigada. São muitas as questões e, além das questões feitas pelo Dr. Jerónimo, eu gostava tanto de responder a várias outras questões, nomeadamente à intervenção ali do Dr. Joel, que falou de tantas coisas, algo provocatórias até, mas não o vou fazer porque a doutora Isabel é implacável com o tempo. Pode ser que numa próxima ronda nós possamos abordar algumas questões. Mas, a propósito do projeto europeu e do porquê não saímos do projeto europeu, o projeto europeu, eu diria que é dos mais extraordinários, dos mais bonitos projetos mundiais. Países que eram inimigos, que lutavam entre si, que tinham feridas profundas, que se odiavam, que fizeram duas grandes guerras mundiais, de repente deram as mãos e resolveram enterrar os machados de guerra e jurar estarem unidos e em paz. E isso tem acontecido e aconteceu até hoje. E o projeto europeu é muito mais, e aqui divirjo, não sei, da doutora, não é apenas, não tenho esta visão tão utilitarista do projeto europeu, dos fundos, que são importantes, mas é muito mais do que os fundos. O projeto europeu é também este projeto de paz e de união e de solidariedade que vai muito para além dos fundos. E, portanto, este projeto maravilhoso justifica o do porquê que não saímos. Nós não podemos sair de um projeto de união, de coesão, de solidariedade que envolve todos estes países. Porquê é que há tantos países a quererem entrar na União Europeia? Eu estive na Ucrânia em 2014 numa missão de observação do processo eleitoral e pude testemunhar em loco em várias cidades, não só em Kiev, mas em cidades periféricas de Kiev, cidades pobres, muito pobres, em que as pessoas falavam da União Europeia com uma esperança, com uma ambição, com um sonho dourado de desenvolvimento para si, para as suas famílias e para os seus países. O cidadão mais humilde ambicionava entrar na União Europeia e falavam da União Europeia como a esperança, uma ambição para si, para as suas famílias e para os seus territórios. Era o sonho dos ucranianos, era entrar na União Europeia. Porquê? Não era só por causa dos fundos, e eles bem sabiam. Era por causa desta proteção, era por causa desta união de paz que eles ansiavam. E provavelmente, se já tivessem entrado, não teriam sido agredidos e invadidos como foram, porque beneficiavam desta união. Portanto, porquê é que não saímos? Sou profundamente europeísta e acho que, efetivamente, Portugal beneficia em tudo de estar neste projeto europeu, que é um projeto muito para além de um projeto económico, é um projeto de solidariedade, é um projeto de paz, é um projeto de união e, portanto, não faz sentido nenhum nós estarmos sozinhos, é um projeto que nós queremos aprofundar esta nossa integração europeia. Sobre a solidariedade que o Dr. Jerónimo também falou, a solidariedade europeia que por vezes também falha e por vezes tem falhado. Claro que há em muitos domínios interesses conflituantes dos países e que depois cada um, obviamente, tenta defender os seus interesses pessoais. Mas nesta questão recente da guerra, a solidariedade na União Europeia foi bastante visível. Os países uniram-se, não houve país na União Europeia que não recebesse, por exemplo, refugiados da Ucrânia. Não houve país que não contribuísse para o esforço da União Europeia. A União Europeia contribuiu com 500 milhões de euros do seu orçamento europeu, portanto, do orçamento para o qual todos nós contribuímos, para o esforço de guerra, de defesa ucraniano, na defesa do seu território contra a invasão russa. Portanto, esta solidariedade europeia foi visível neste processo europeu. Falou aqui da questão da Polónia ter no fundo aqui alguma objeção às regras por se sentir prejudicada, porque também tem que olhar para a sua produção e para a sua economia, mas a Polónia foi dos países mais solidários com a Ucrânia no acolhimento dos refugiados de guerra. Portanto, a solidariedade dos povos europeus esteve muito patente
com falhas aqui e ali, mas esteve muito patente neste momento que atravessamos da guerra, e creio que está ainda muito patente neste momento difícil que atravessamos de guerra na Ucrânia. E, portanto, é esta solidariedade que eu creio que é também um orgulho para Portugal e para nós, enquanto Aliança Democrática, é um orgulho nós constatarmos esta solidariedade, porque é em nome desta solidariedade que nós queremos muito aprofundar a nossa integração europeia. Quanto às sanções, a quem aproveitaram, não são medidas, não há medidas perfeitas, foram medidas encontradas, houve outras medidas que foram encontradas, foi a resposta possível, a esta invasão. Não sei se depois podemos falar do Pacto das Migrações e das medidas que também foram aqui abordadas das dificuldades que este Pacto das Migrações também traz para os povos que querem integrar a Europa, mas dizer que realmente não está em cima da mesa Portugal sair da União Europeia, e se há partidos que defendem isso, e estranho o Dr. Joel não ter respondido a essa questão que o Dr. Jerónimo aqui lançou, devemos perceber e devemos apostar mais em encontrarmos mecanismos de aprofundamento e de melhoria do projeto europeu do que apostar em mecanismos de retrocesso e de saída deste projeto europeu. O caminho é avançar e aprofundar e não retroceder. Isso seria negativo para nós e para Portugal e para toda a Europa. Muito obrigado, Sra. Doutora. Obviamente, os senhores participantes e intervenientes poderão e vão ter também essa possibilidade. Agora iremos dar de seguida a palavra de início à Sra. Doutora Alexandra Moreira, representante do PAN, mas antes vamos então formular a terceira questão, com a indicação que dos participantes surgiu já uma pergunta que iremos colocar. Estava também na perspectiva da mesa formulá-la, mas agradecemos também à sua expressão. Vejamos então a questão terceira, que é esta. Obviamente a moderação não tem que colocar questões, admitamos, mais fáceis ou mais difíceis. Tem que colocar aquelas que, obviamente discutíveis, entende que poderão ser, neste momento, de interesse. As forças políticas aqui, e que mais uma vez agradeço, estão representadas, vão disputar a atenção e o voto de vários cidadãos europeus, não só portugueses, porque nos termos dos tratados, desde cumpridos os requisitos legais prévios e definidos, até outros cidadãos que não de origem portuguesa poderão participar neste ato eleitoral, desde que reúna o requisito da permanência, do Estado. Portanto, não são só portugueses, mas a maior parte certamente será, e esperemos que uma grande parte. Cerca de 10 milhões do CUR, obviamente não tantos, aqueles estão licenciados, mas falando também, como agora se diz comumente, a diáspora também, no estrangeiro haverá, coloquemos alguns milhões. Bom, na Europa somos, e permitam-me que sublinhe este pronome possessivo, cerca de 500 milhões. Nós somos 10, 15 milhões. 1 milhão que fosse, 1 milhar que fosse, só que fosse, bastaria, valeria a pena, da minha perspectiva. Mas tenhamos a noção da perspectiva e digamos, do relacionamento. Cerca de 500 milhões, nós seremos 10 milhões mais a diáspora. Então, nós estamos numa casa se somos bem recebidos, pelo menos. O nosso povo diz, a casamento e batizado não vais sem ser convidado.
O único para o qual vamos, sem ser propriamente convidados, é ao nosso próprio funeral. Já como todos sabemos, e se algum estaria eventualmente equivocado, permito-me dizer que esta é a única realidade concreta, depois de termos nascido, que temos presente. Não nos convidam, mas estamos lá. Aqui queremos estar ou não estar. Doutora Isilda Gomes, presidente do PS, e muito bem, Partido Socialista, vários ali na Ucrânia, nos arredores de Kiev. Isto é para dar um ar de erudição, parece que é assim que se pronuncia, embora a portuguesa seja Kiev. Tinham esperança na União Europeia, na adesão. Chamamos a isto o alargamento, para alargar perguntemos. E o fato que vestimos, a camisola que envergamos, as calças que temos, a saia que utilizamos, a blusa que ostentamos, será que também cabem para mais gente? Ou estão só feitas para aqueles, digamos os 27? Podemos assim alargar? Devemos alargar? E já agora alargar a quem? E porquê? Na Ucrânia, parece que está na ordem do dia. Mas então aqueles que pertencem a um Estado que ainda recentemente alguém no Parlamento português apodou de não serem propriamente, citando de memória, muito conhecidos por serem os mais trabalhadores. Bom, estamos a falar da Turquia. A Turquia está na calha. E está há muito tempo. As negociações são antigas. Ainda não foi recebida neste facto. Bom, a Turquia, a Ucrânia. Então, que direi da Sérvia, que diremos da Croácia, ali nos Balcãs. Convém não esquecer que antes da chamada guerra da Ucrânia ou na Ucrânia, existiu um conflito terrível, o qualificativo é meu, precisamente na região balcânica. Terrível. Onde estava a Europa nessa altura? Mais exatamente, onde estava a União Europeia. Portanto, alarguemos, sim. A quem, quando, como, todos ao mesmo tempo? Há quem diga e afirme. Em momentos diferenciados, não muito distantes uns dos outros. E alguns vão mais longe e ainda dizem, com velocidades, entre comas, entre aspas, diferentes. Há velocidades diferentes. Bom, mas não temos nós já velocidades diferentes? Nem todos os Estados-membros integram o chamado espaço Schengen, bem conhecido. Nem todos fazem parte da chamada zona euro. Bom, aqui também já há, chamemos-lhe por comodidade, permitam-me, entre aspas, velocidades diversas. Portanto, temos várias hipóteses. Alargar sim ou não? Há esperança, não há esperança? Muita, como, porquê? A quem? Todos? Alguns? Diferenciados? E, sobretudo, não esqueçamos a Turquia. Turquia, nossa companheira na NATO, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que não tem nada a ver com a União Europeia. Ou será que tem alguma coisa? Esta é uma questão. E se tem, por onde e aonde? Ou talvez não tenha. Aqui está. Termino, para não serem muitas questões, todas elas se resumem. Alargar como, quando e se
A quem e com que ritmo? Porquê? E a esperança? A esperança. Não frustremos a esperança. Mas atenção, é que não pensemos que só por ser esperançosos e ter esperança, um pouco como um milagre, eu pessoalmente acredito em Deus, que é perfeitamente discutível, mas milagre, e eles não estão fáceis, pelo menos ultimamente não têm andado, ao que me dizem, nada de fácil. A questão que se me põe é esta: e se essa esperança não é cumprida? Como agora se diz, aqui em Portugal, nós fazemos parte, e somos portugueses, estamos aqui, da União Europeia, abril não está cumprido. O que é isso, cumprir abril? O mesmo diria com o devido respeito e a literação. O que é isso, cumprir a União Europeia? O cumprimento não depende de nós. O cumprimento nunca está feito. Quando for estabelecido e completo, digo eu, deixou de ter sentido e interesse. O cumprimento é, como dizia o Vinícius de Moraes, que bem conhecemos, um processo em construção. Agora, que passos se dão? Tenho algumas questões, mas veremos se temos, embora admita que os agricultores polacos, apoiantes, e apoiantes porquê? Nós na vida somos feitos de contradições. Temos o vizinho, passa a expressão, que invadiu, violando as regras mais fundamentais do direito internacional, mas que se coloca com uma questão muito simples. A Crimeia é minha. E o que é que fez a Europa em 2014, quando a Crimeia, a Península da Crimeia, foi, chamemos então, ocupada? O que fez a Europa uns anos antes com a Geórgia, também nos chamados países do leste. Onde está essa Europa? A União Europeia, porque a União Europeia é a união da Europa. E quando agora no Brexit dizem, se calhar até era capaz de voltar, amigos que somos, perguntamos, e o pão dá para todos? E a água? Se beija? E o sol? O sol por enquanto ainda não se paga, por enquanto não está ainda taxado. Também podemos distribuí-lo? A Escócia, que é uma nação integrante do Reino Unido, tem umas dúvidas muito fundadas. A Irlanda do Norte, quanto à questão da fronteira estabelecida e da possibilidade dos produtos, recordemos as liberdades, livre circulação de pessoas, mercadoria, bens, capitais, as fundamentais do projeto Schuman, no início da fundação, diz, não circula bem. Foi preciso um compromisso, por exemplo, custou a entrada em funções do acordo dito de Sexta-feira Santa no Parlamento de Stormont. O que eu vos quero colocar, caros participantes, a quem uma vez mais agradeço, é o seguinte: alargar a quem? Como? Em que condições? Em que tempos? Com que custos? E tínhamos esta questão. Isso não nos vai entrar na bolsa, a nós, portugueses? É certo que a mim me dá gosto o roaming. E agora na União Europeia já até nem tem que ter diferenciações. Falou no Erasmus há pouco. Conheço mal, espero vir a conhecer melhor, se Deus ainda me der alguns anos mais de vida, alguém que é muito próximo da minha querida colega e vice-presidente, a doutora Isabel Silva Mendes. 2 anos de idade, chama-se Alice, é neta. Ela em 2 anos de idade, tanto está na Noruega como na Suécia, em Portugal como nos Países Baixos. Ela aos 2 anos de idade, confesso, mas eu não sou exemplo para ninguém,
já viajou mais, certamente, que eu em 73. Esta Alice, linda, loura e excelente menina do nosso futuro, todos nós, esta Alice tem o mundo à sua frente. E, em parte, é porque a União Europeia também existiu. Ou talvez não. Quanto ao Pacto de Migração, já vamos. Neste momento, Sr. Dr. Alexandre Moreira. Questões. Cada vez que o Dr. Jerónimo Martins fala, até estremecemos todos, porque isto seria infindável estarmos aqui ainda a substituir-nos ao Conselho Europeu, fazendo aqui umas opções e umas decisões que não vão caber ao Parlamento Europeu, não é sequer competência. Quem for eleito que fique descansado, porque de facto a questão do alargamento não está na ordem do dia, não é o alargamento em termos teóricos, e eu estou aqui representando o PAN, mas também subscrevo inteiramente, não tenho que subscrever tudo, obviamente, mas subscrevo inteiramente também nesta parte, no sentido de que sim, que deverá haver um alargamento dentro da Europa, porque é esse o objetivo europeu. Agora, quando... Bem, nós tivemos 10 anos à espera, sensivelmente 10 anos, para que nos fosse aberta a porta. Aliás, nós assinámos o tratado, precisamente, vai fazer, é o aniversário em junho, se não estou em erro, pouco depois das eleições, e que foi na Torre dos Jerónimos, foi precisamente, nos Jerónimos foi precisamente assinado o tratado que conduziu à nossa adesão, que depois entrou em vigor, como sabem, em 1986. Portanto, estivemos 10 anos à espera. Atualmente, os países que estão em lista de pré-adesão, vamos chamar-lhes assim, que são, como sabem, os países dos Balcãs Ocidentais, essa foi uma decisão política, portanto, não há aí por parte da União Europeia ou por parte não há aí uma firme decisão de que esses países integrem num futuro próximo, a curto prazo, o projeto europeu, até porque não estão reunidos de maneira nenhuma os tais requisitos de Copenhaga e, portanto, os critérios de Copenhaga, portanto, manifestamente não estão em condições de poder aderir num curto prazo à União Europeia. Depois temos a Turquia, e também não nos podemos esquecer que a questão da adesão da Turquia está parada desde 2018, portanto, também, por força de todas estas atribulações que houve relacionadas e que continua a haver com os direitos humanos. Aliás, grande parte das máfias que conduzem os imigrantes, precisamente, em barcas pelo mar Egeu em direção ao território europeu, são precisamente turcas. Não é propriamente, não é um Estado que também atualmente esteja previsto a um breve trecho aderir à União Europeia. E depois temos a Ucrânia, que mais uma vez também foi uma decisão política. Evidentemente que foi um sinal à Rússia de que não é um Estado-membro da União Europeia, mas é quase, é candidato, é europeu também, está do nosso lado e conta com o apoio da União Europeia. Foi o que isso quis dizer, portanto, é uma decisão política. Fala-se em relação à Ucrânia, aqueles mais otimistas têm-se ouvido falar que em 2030 isso será possível, que adira. Mas, como vos digo, isto é muito otimista, esta visão, porque, na verdade, não estão cumpridos, se olharmos desde logo para o artigo 2º do Tratado da União Europeia, todos estes países estão muito longe de cumprir, até porque não têm a questão dos direitos humanos, do Estado de Direito, de uma forma consolidada, e até as próprias instituições e mecanismos
que tornem execuíveis todas as políticas da União Europeia. Portanto, isso não está na ordem do dia. Gostaríamos todos que assim fosse. Não acredito, a União Europeia já sofreu, para bem, 7 alargamentos, não será certamente, não nos vamos ficar certamente por aqui. Agora, num futuro que será longínquo, assim acredito, é que se pensará nisso, com custos, evidentemente, que, pelo menos a breve trecho, curto, médio prazo, claro que ia trazer custos muito elevados para um país como Portugal, que ainda é tributário de grande parte dos fundos de coesão, os fundos estruturais, evidentemente que sim, que iria ser prejudicado, e temos logo o caso da Ucrânia, que é o celeiro, que é tido como o celeiro da Europa, e, portanto, iria haver aqui também, por essa via, uma série de problemas e iríamos ser prejudicados. Portanto, não vejo que isso seja sequer realista, pensarmos numa adesão para breve ou mesmo a médio prazo. Vamos aguardar e até lá esperemos que os governantes nacionais também comecem a investir como deve ser os fundos e não pensarmos só na União Europeia, e aí subscrevo inteiramente o que foi dito, como um banco de fundos inesgotáveis, porque não é isso. 5 segundos. Obrigada. Temos que começar a ser responsáveis. Digamos que os governantes nacionais têm que começar a ser responsáveis. Muito obrigada. Fico por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Moreira, Eltano. Agora, o Sr. Dr. João Mariano, PCP, e já teve até aqui umas interpelações da Sra. Carla. Muito obrigado. Muito obrigado. E se o Sr. Doutor me permite também, só para matar a curiosidade, a doutora Carla, relativamente à questão da permanência ou não na União Europeia, a nossa posição tem sido clara, aliás já foi afirmada várias vezes. Neste momento é uma questão que da nossa parte não se coloca, a saída da União Europeia, por isso acho que desse ponto de vista a nossa resposta é clara. Relativamente à questão do alargamento, é uma questão que efetivamente tem vindo a ser muito discutida, principalmente agora no final deste mandato, não é? Até neste contexto da guerra na Ucrânia e digamos que de processos que na prática acabaram por acelerar, não é? Ou seja, porque nunca tínhamos visto, por exemplo, a atribuição do Estatuto de País Candidato tão rápido como se viu a atribuição do Estatuto de País Candidato à Ucrânia. Da nossa parte, nós somos muito claros relativamente à questão do alargamento. Se houver vontade dos povos desses países que de forma esclarecida, que de forma, digamos que inteira, se consigam pronunciar sobre a sua intenção, a sua vontade de aderir à União Europeia, e a União Europeia, por outro lado, não é? Porque acaba por a União Europeia também ter critérios de adesão, considerar no seu conjunto que esses países estão em condições de aderir, acaba por ser uma questão da vontade dos povos. Obviamente que todas as questões do alargamento e até da forma como estão, aliás, só até dizer uma coisa relativamente a esta questão da vontade dos povos, ou seja, há vários países a quem foi atribuído o estatuto de candidato, foi à Ucrânia, foi à Moldova, foi mais recentemente à Macedónia, em que foi atribuído o estatuto de países candidatos. Alguns já têm o estatuto de candidatos há 30 anos, como é o caso da Turquia. Não é? Ou seja, há processos que já duram há 20, 30 anos relativamente à adesão à União Europeia. Agora, nós consideramos é que, se calhar, neste momento, o povo ucraniano, não é, tendo em conta que tem uma guerra no seu território, não está em condições de se pronunciar sobre a vontade ou não de aderir à União Europeia, não é? Por isso é que nós, considerando nós que isso deve ser uma vontade dos povos, achamos que, se calhar, neste momento não estará em condições de se pronunciar. Mas, obviamente, se o povo ucraniano assim o entender, arranjará formas de fazer esse pronunciamento e de aderir ou não à União Europeia. Mas já tem-se falado muito, não é? O Sr. Doutor falou na questão das expectativas.
porque houve uma promessa, as próprias instituições da União Europeia foram muito rápidas a fazer essa promessa, que a Ucrânia será um país membro da União Europeia, mas depois, por outra parte, não é? E temos visto também as próprias contradições, enquanto alguns querem um processo muito mais rápido, há outros que dizem que não há procedimentos rápidos, precisamos é de garantir que eles cumprem os requisitos para entrar na União Europeia. E agora, da nossa parte, o que nos preocupa no alargamento desta dimensão, não é? Que se prevê e não inclui aqui a Turquia, não é? Porque na prática a própria União Europeia tem uma relação que, digamos, não digo esquizofrénica, mas quase com a própria Turquia, não é? Porque na Turquia sabemos também que em termos de respeito pelos direitos humanos, direitos sociais e laborais, até essencialmente, existem muitas falhas, não é? Em que a União Europeia muitas vezes até nem as refere, nem levanta, como levanta noutros sítios, porque efetivamente interessa a relação que tem neste momento, porque a Turquia é um tampão também para a entrada de migrantes para a União Europeia, e a União Europeia tem um acordo com a Turquia para a externalização das suas fronteiras, para que os migrantes não entrem sequer dentro do território da União Europeia. Agora, há impactos que serão muito significativos, certamente. A doutora Isilda estará em melhores condições, até para, tendo em conta que está a trabalhar na reforma da PAC de 2027, não é? De ver quais são os impactos que isto pode ter para o nosso país, e para outros, não é? Se calhar há outros até que estão mais preocupados com a questão da PAC, como a França. Porque a entrada da Ucrânia, e tendo em conta que temos uma política agrícola comum que está muito associada à questão digamos que da propriedade, do tamanho das terras, as ajudas, é tudo muito relacionadas com a dimensão da propriedade. A Ucrânia, ao entrar, o seu território agrícola representaria 25% do total do território da União Europeia. Quer isto dizer que 25% das ajudas da política agrícola comum iriam diretamente para a Ucrânia? De onde é que saíam esses 25%? Era das ajudas que são dadas aqui aos agricultores em Portugal, aos agricultores franceses? Outra questão também, que é obviamente de preocupação numa situação de alargamento, a questão, por exemplo, da política de coesão. Portugal é um dos chamados países da coesão, em que, ou seja, houve uma admissão em que a integração dentro da União Europeia e dentro do mercado único prejudicava também o nosso país, em benefício efetivamente até de outros. O nosso país não tinha o mesmo grau de desenvolvimento que outros países para estarem no mesmo mercado único, e esses fundos acabam por servir para compensar e para que o nosso país se pudesse desenvolver. Vou já terminar. Numa situação em que entraria países como a Ucrânia, como a Moldova, como a Macedónia, por exemplo, já para não falar de Turquia, se calhar Portugal até poderia estar numa situação em que saía dos países da coesão e deixava de poder receber fundos da coesão, que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Muito obrigado, Sr. João Mariano, e ao PCP, à Sra. Isilda Gomes e ao Partido Socialista. Muito obrigada. Olha, respondo já aqui ao repto aqui do meu colega do lado, naquilo que diz respeito à PAC. Naturalmente que uma das ideias de avançarmos já com uma proposta, e devo dizer-lhe que é a primeira, segundo diz o Comissário da Agricultura, é a primeira proposta que aparece no âmbito da PAC 2027. E aquilo que eu sempre disse é, primeiro arrumemos a casa e depois, sim senhor, vamos abrir as portas aos outros países. E uma das áreas que estava desarrumada é, de facto, a área da agricultura. E disse muito bem, eu vou-lhe dar até valores que se calhar desconhece. 80% dos fundos era para 20% dos empresários. 80% dos fundos. Ora, o que é que nós propomos? Que a distribuição das verbas seja feita não em função dos hectares, mas tendo em conta a mão de obra que envolve. Porque nós também sabemos que os grandes empresários normalmente não têm mão de obra, porque têm maquinaria sofisticada e, portanto, não recrutam pessoas para trabalhar. E nós, inclusivamente, preocupámos-nos também com a agricultura familiar e com o sermos capazes de voltar a trazer jovens para a agricultura, incentivá-los. Portanto, essa é uma das nossas grandes propostas em termos da PAC. Mas alargamento e Turquia, e há bocadinho falou-se na Hungria, obviamente que o artigo 7º
E no ponto 9 tem o regime da condicionalidade. E, portanto, o caso da Turquia tem que ter um regime de condicionalidade democrática. E nós sabemos que, em termos democráticos, a Turquia tem regredido. Para já, olhem, saiu da Convenção de Istambul, o que representa um retrocesso enorme nos direitos das mulheres. Tem uma intervenção na área da justiça, portanto, praticamente quem manda na justiça é o governo. E, portanto, isto ninguém pode tolerar e põe em causa, de facto, digamos, a independência da justiça que todos nós defendemos. Portanto, há aqui várias situações que não permitirá que a Turquia entre, nem tão depressa. Sinceramente, acho que por este caminho, nem tão depressa, a Turquia passará a ser parte da União Europeia. Mas depois, quando falamos no alargamento, nós estamos sempre a ver só os contras. Mas também há prós. Reparem, nós temos que ter uma Europa cada vez mais autossustentável, mais independente de países externos à Europa. Recordam-se quando tivemos o Covid, quando precisámos de ventiladores, o que é que nos aconteceu? Fomos à China. Quando quisemos zaragatoas ou máscaras, fomos à China. Ora, talvez a entrada de mais países nos dê mais capacidade de resposta em diversas áreas, nos torne uma Europa mais sustentável, ou melhor, mais autossustentável. É verdade que, na questão da coesão, certamente haverá uma redistribuição das verbas, mas eles também trazem alguma coisa de novo para dentro da Europa. E, como muito bem disse a senhora representante da AD, obviamente que a Europa não é só fundos de coesão, não, é solidariedade, são os valores da Europa. Tanto assim que nós só admitimos, ou melhor, a Europa só admite a entrada de novos países que cumprem esses valores. E por isso mesmo é que nós devemos sentir-nos confortáveis com o alargamento, porque nós acreditamos que quando um novo país entrar, cumprirá escrupulosamente os critérios de Copenhaga. Há outra coisa que eu e o meu partido defendemos, é que nós temos que alterar aqui certas decisões que só podem ser tomadas por unanimidade. Porquê só por unanimidade? Mas isto agora tem que funcionar pelo unanimismo, porque não por maioria. É que, obviamente, como todos nós sabemos, quando é por unanimidade, há países que, quando querem alguma coisa, exercem pressão, fazem chantagem e, obviamente, é algo com que a União Europeia não se pode compadecer. E, por isso, nós defendemos que, em muitas decisões, elas devem ser tomadas por maioria e não por unanimidade. E provavelmente assim deixará de haver problemas como aqueles que temos tido com a Hungria, com o Sr. Viktor Orbán, mas aí, obviamente, eu espero que a União Europeia aplique aquilo que é o regime da condicionalidade, porque é-lhe permitido, portanto, faz parte do Tratado da União e por isso mesmo há é que ter força para o fazer, impor, e independentemente daquilo que o Sr. Viktor Orbán e o seu governo venham a dizer. Relativamente à Turquia, obviamente que eu tenho pena é sobretudo dos cidadãos, porque os cidadãos é que sofrem. E, portanto, nós temos que ter também em linha de conta, sendo nós uma Europa solidária, sendo nós uma Europa de valores, uma Europa da democracia, que defendemos a democracia e a inclusão, porque isto é fundamental, a inclusão, nós temos que naturalmente, digamos, fazer toda a pressão para que, de facto, a Turquia cumpra aquilo que são os critérios de Copenhaga. Enquanto não o fizer, obviamente não vai ter condições para entrar na União Europeia.